Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Mais uma semaninha, mais uma videoaulinha aí pra gente, né? É, Pessoal, a gente terminou na aula passada a- basicamente a parte da apostila do Matheus, tá? E agora a gente vai voltar para a minha apostila, tá? Então a gente volta para a parte da ondulatória, a parte que a gente já estudou, vocês já fizeram uma primeira provinha a respeito de uma parte mais geral da ondulatória, né? Conceitos gerais, fenômenos e situações que ocorrem, tal, tipos de onda. E agora a gente vai para uma parte mais específica, que é um tipo de onda muito importante para a gente, que são as ondas sonoras, tá? Eu já dei início com vocês a isso quando a gente estava nas aulas presenciais, mas é bom a gente dar uma retomada, falar de algumas coisinhas aqui que faltaram, infelizmente, nas nossas aulas, legal? Então vamos dar início aí às nossas ondas sonoras. Antes de mais nada, antes de falar sobre onda sonora, vamos falar a respeito do ouvido humano, tá? O nosso ouvido ele tem uma forma de funcionamento muito interessante e merece ser explicado aqui, tá? Então, como é que funciona basicamente aí? Vamos dar um basicão, né, do ouvido humano. Como é que funciona direito esse negócio? Basicamente é o seguinte, pessoal, as ondas sonoras, elas são captadas pelo que a gente chama de orelha, certo? Então, isso aqui, ele serve para captar as ondas sonoras e concentrar elas dentro do nosso canal auditivo, tá? Então, nós temos a divisão em três partes, orelha externa, orelha média e orelha interna, aí do nosso ouvido, tá? E aí, o que acontece? O som, ele vai entrar aqui pelo canal auditivo, tá? Ele está no ar, pessoal, certo? Aqui no canal auditivo tem ar. Ao chegar aqui, ó, no tímpano, ou hoje em dia mais conhecido como membrana timpânica, tá? O que vai acontecer? Essa membrana timpânica, ela é uma membraninha bem fininha, bem levezinha, bem sensível, tá? Inclusive, pode ser aí o motivo de muitos terem problemas no ouvido, de você escutar música muito alta e essa membrana ela acabar rompendo, né? Acabar dando um problema aí na sua audição. O que vai acontecer, pessoal? Essa membrana ela é presa ao martelo, que é um osso que fica no ouvido médio, certo? Então aqui, ó, bem aqui, começa o martelo, ele é colado à bigorna, que é colada ao estribo. Esses três ossos, pessoal, eles vão transmitir onda sonora. Então perceba que aqui ocorre uma refração. O som vem do gás. Quando ele chega na membrana timpânica, ele muda para o estado, ele muda a sua transmissão para o sólido. Então ele faz o sólido vibrar. Antes era o gás que estava vibrando, né? O ar que estava vibrando. Agora é o sólido que está vibrando ali com aqueles três ossos, né? O martelo, a bigorna e o estribo, certo? E aí, pessoal, a partir disso, no estribo, ele é conectado ao que a gente chama de ouvido interno, que é a parte do órgão aí que vai ter um líquido dentro. Ele tem tipo o caracolzinho ali, né? Que são os canais que tem o líquido do labirinto dentro. É ele que dá aquela sensação de que o giroscópio dá de você saber se equilibrar e tal, né? Então, essa parte desse caracol aí vai vibrar e esse caracolzinho é ligado aos nossos nervos auditivos que vão levar a informação até o cérebro e vão me dizer lá qual é o som que eu estou escutando, tá? Então, rolam duas refrações aí, tá? Lembra lá, a refração é quando a onda muda de meio, alterando sua velocidade, né? E aí, quando eu passo do ouvido externo para o ouvido médio, a gente tem passando do gás para o sólido, e quando a gente tem do ouvido médio para o ouvido interno, a gente tem do sólido para o líquido. Legal? É bem interessante isso daí, a gente já poder observar algumas situações aí dos fenômenos ondulatórios acontecendo com o som, tá? Bom, dando uma explicada básica, geralzona aqui sobre isso, vamos ao que é de fato a onda sonora. Eu gosto muito de utilizar essa imagem porque o pessoal não entende muito bem quando eu falo que são zonas de compressão e rarefação, que é uma onda mecânica e tridimensional. Pô, como assim, professor? Que desgraça você acabou de falar, né? Então vamos voltar para a imagem. Eu digo que a onda sonora, ela é uma onda tridimensional, tá? E mecânica. O que isso significa? Basicamente, pessoal, a gente precisa ter uma fonte e a gente precisa necessariamente ter um meio para que ela se propague. Seja sólido, seja líquido ou seja gasoso, a gente precisa ter um meio
onde a onda sonora se propague, tá? Não dá para fazer igual por exemplo, lá o Star Wars, que você escuta o som no espaço. Não dá porque lá não tem matéria, não tem como o som se dissipar, se propagar, perdão. Certo? Tá, e aí? Por que você está mostrando essa foto? Porque essa foto, pessoal, tem essa partezinha aqui que a gente chama de onda de choque, que é esse negócio em volta da explosão, tá? Essa onda de choque, ela é gerada por uma vibração do próprio ar, tá? E a vibração é tão rápida que se você estiver lá, você não vai ver, você só vai sentir uma pressão vindo para você, o ar te jogando para longe, legal? Como essa foto, essa imagem é tirada em câmera lenta, a gente consegue perceber a onda de choque se propagando. O som é tipo isso, gente, tá? É como se eu tivesse, cada vez que eu falasse, cada vez que eu emitisse um som aqui pelas minhas cordas vocais, né? Então a minha corda vocal vibra, ela faz o ar que está à minha volta vibrar. E esse ar, ele vibra tridimensionalmente em forma de esfera, legal? Então, é mais ou menos o que está acontecendo aí. Você vê que essa parece tipo um campo de força, assim, né? Feito de ar. Ele tá ali e ele vai, se você ver o GIF animado, ele vai crescendo, ele vai ficando cada vez maior, tá? Então, a ideia do som é nada mais do que isso. Cada vez que eu falo, como se eu tivesse essa zonazinha de ar, assim, aumentando, tá? Ficando cada vez maior. Claro, eu emito uma certa quantidade de energia aqui pela minha garganta. É óbvio, né, pessoal, que essa energia não é infinita. Quanto maior fica essa grande esfera de ar, de vibração que está acontecendo ali, menor vai ser a energia ali, né? Até que ela se dissipe e você não escute o som que eu estou falando ali em alguns metros. Mas perceba o quanto ela é tridimensional, que se eu virasse de costas e falasse com vocês agora, o computador continuaria captando o som da minha fala, porque o som ele vai para todos os lados quando é emitido, tá certo? Dessa forma que está aí. E o que eu quero dizer com compressão e rarefação, pessoal? O som ele se propaga geralmente, né, que a gente escuta aqui, no ar, tá? Certo? E o que ele faz? Digamos que aqui eu tenha na minha mão uma molécula de ar, tá? Que está bem à frente da minha boca. O que ela vai fazer? Quando eu emito um som, A, no momento em que eu faço A, eu fiz a vibração do ar que está dentro da minha boca, que vai vibrar o ar que está na frente dele, que vai vibrar o ar que está na frente dele, que vai chegar nessa moléculazinha de ar, que vai fazer ele ir para frente e para trás, certo? Essas zonas, essas pequenas quantidades de movimentação, de energia que chegam nessas moléculas, vão fazer com que elas vibrem, fazendo com que a molécula que está à frente dela vibre também, tá? Então isso faz com que o ar cause zonas de compressão, então o ar comprima, e faça zonas de rarefação, e ele vai se liberar, tipo uma sanfona, tá ligado? E vai fazer com que essas moléculas de ar vão se movimentando e vão propagando o som, tá? É interessante aqui da gente observar, pessoal. Som é uma interpretação nossa, tá? Ela é uma onda. E como uma onda, ela pode ter vibrações de frequências né, infinitas aí. Mas o ser humano só escuta a frequência entre 20 e 20 mil Hz. Tá? Eu vou comentar um pouco melhor sobre isso, mas essa é uma limitação que nós temos. O cachorro, por exemplo, ele escuta um pouquinho mais. Ele escuta entre 18 e 22 mil Hz. Por isso que tem muita gente que acha, às vezes, que o cachorro fica olhando por nada lá, ele está olhando um fantasma. Não é, é que ele escuta melhor que você. Ele escuta mais do que, não é melhor, ele escuta mais do que você, tá? Então, ondas mecânicas tridimensionais, as nossas ondas sonoras. Ah, faltou uma coisa aqui. Longitudinais, tá? Legal? Então tá aí as ondas sonoras. Vamos falar mais sobre elas, né? Então, primeira coisa, a velocidade do som. Pessoal, veja, a velocidade do som, por ser compressão e rarefação, ela vai depender do quê? De onde ela está onde ela está se propagando, a temperatura do que ela está se propagando, enfim, muitas coisas influenciam a velocidade do som, tá? Vocês vão ver que bastante em exercício, coisa assim, a gente vai encontrar esse valor aqui de 330 metros por segundo, tá? O que é isso? É a velocidade do som no ar a 0 graus Celsius. Mas se eu aumentar a velocidade do ar, é óbvio, né? Eu aumento a agitação molecular. Não é tão óbvio, né? Porque vocês não aprenderam isso em termodinâmica. Mas se aumenta a agitação molecular, você vai conseguir aumentar um pouquinho a velocidade do som lá naquele determinado ar, tá?
Mas aí a gente tem no hidrogênio, a gente tem no oxigênio, no hélio, enfim, em um monte de outras coisas, tá? Se eu passo para os sólidos, pessoal, vocês podem perceber aqui, ó, que a velocidade do som aumentou consideravelmente, independente de estar em outros materiais, né? Mas ela aumenta consideravelmente para os líquidos, perdão, e depois para os sólidos. Veja, é isso mesmo, tá? A velocidade do som, pessoal, ela vai ser maior nos sólidos do que nos líquidos e vai ser maior nos líquidos do que nos gases. Todo mundo já viu em animações ou em filmes antigos aí os índios, pessoal, aqueles índios americanos que estavam vivendo perto de grandes trilhos de trem e tal, e eles pegam para saber se o trem está vindo, eles colocam o ouvido lá no trilho do trem. Por que ele faz isso, gente? Porque a velocidade no sólido, a velocidade do som no sólido que ele emite, ela chega mais rápido, porque ela tem uma maior velocidade. Então ele sabe se o trem está vindo, mesmo sem escutar o trem ou sem ver, ele consegue sentir a vibração gerada pela onda sonora lá no trilho do trem, ele vai saber antes que o trem está chegando, entendeu? Então, lembre-se disso, né? Às vezes acontece aí do pessoal achar que é o contrário, mas não é. No sólido, o som se propaga melhor do que no líquido e melhor no líquido do que no gás, certo? Pessoal, algumas coisas importantes a respeito do som são as suas qualidades fisiológicas, tá? Então agora a gente vai falar de uma interpretação nossa, da nossa cabeça, do nosso cérebro, tá? Por isso fisiológicas. São 3: intensidade, altura e timbre, tá? Então, a primeira delas, pessoal, intensidade do som. Ela está ligada ao quê? A intensidade do som, pessoal, ela está ligada diretamente à amplitude do som. Isso aqui é mexer no volume, tá? Isso aqui que é você mexer a rodinha lá do botão do volume do teu som, ou a lateralzinha lá do volume do celular, tá? Quando você aperta o botãozinho do volume do teu celular, você está mexendo na amplitude do som que ele está emitindo. Como assim, professor? Veja, o som, quanto mais intenso ele é, maior é a amplitude dele. Então, ó, esse é um som menos intenso, a gente chama ele de som fraco. Esse é um som mais intenso, a gente chama ele de som forte. Repare que a amplitude, o que era a amplitude? Era o tamanho da onda, né? A altura. É ruim de falar da altura, porque agora a gente vai ter altura, uma outra palavra, mas ele é o tamanho que a onda tem ali, né? E veja, a amplitude do som forte ela vai ser maior do que do som mais fraco, tá? Isso por quê, pessoal? Pensa nas zonas de compressão e rarefação como se fossem lá a sanfona. Se eu faço assim, eu estou fazendo um som fraco. Se eu faço assim na sanfona, eu estou fazendo um som forte. Por quê? Eu estou aumentando a amplitude do som daquela determinada sanfona. Então, serve como um bom exemplo. Detalhe importante aqui, pessoal. Aqui a gente usa som forte e som fraco. Então, tá errado eu falar que eu vou aumentar o volume. Aí você fala assim, como assim, professor? Você fala em aumentar o volume, você está falando em aumentar a altura do volume, deixar o som mais alto, sabe aquela história? Deixar o som mais alto. E a altura do som tem outra interpretação aqui pra gente, que eu já vou falar para vocês, tá? Isso quer dizer que você vai parar de falar, o som tá mais alto, professor. Então, você chega na festa, o som tá meio fraco aí, né? Vamos deixar o som mais forte. Fica um palavreado estranho, né? Então, não. Na hora de chegar na festa, você vai falar, aumenta o som aí, rapaz, vamos curtir o rolê. Você não pode se enganar nesse sentido, tá? Então, assim, entenda que é um termo mais científico falar em som alto, som forte, som alto, som baixo é uma coisa, som fraco, som forte é outra. Então, cuidado com isso. Quando a gente fala de intensidade, volume do som, a gente está deixando o som ou mais fraco ou o som mais forte, tá? Ligado a isso, pessoal, nós temos o que a gente chama de nível sonoro. O que é o nível sonoro? É uma escala que a gente montou, baseada nessa formulazinha aqui, que eu não quero que você saiba agora, porque você ainda não viu exatamente o logaritmo, ou se viu, ainda está muito cru, tá? Mas o que é essa formulinha, o que ela diz? Ela é uma interpretação do nosso cérebro, tá? É literalmente a maneira com que o cérebro se comporta. Por quê, pessoal? Quando eu pego e dobro a intensidade do som, tá? Quando eu aumento lá o volume, olha o que eu falei, né? Aumenta o volume, tá errado. Quando eu deixo o som mais forte, né?
que acontece aqui, gente? Eu estou aumentando a intensidade do som, estou aumentando a amplitude do som, tá? Estou deixando ele maior. Porém, olha só, isso quer dizer que o nível sonoro está aumentando para a gente? Não. Esse é o problema. Então, quando você passa o som, por exemplo, do 10 para o 20, dá a impressão de você dobrar o volume do som. Mas, na verdade, você tem que aumentar muito mais a intensidade da fonte, tá? Então, por isso a gente criou o que a gente chama de nível sonoro. Deu um nome, a letra beta ali, né? Ele é o logaritmo da intensidade que você usa dividido pela intensidade menor escutada pelo ser humano, tá? Esse valor de 0, pessoal, ele é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, tá? Esse valor, gente, ele tá ligado com o menor que o ser humano médio consegue escutar. Então, se você vai diminuindo a intensidade diminui, você chega num ponto que o ser humano não escuta mais, tá? Apesar de ainda haver som ali, ele não escuta mais. Esse valor é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, portanto que eles eram uma constante, tá? E o I de cima vai ser a intensidade que vai ser emitida. Então, por exemplo, pessoal, você vem aqui, ó, o relógio, aquele relógio na parede, o tic-tac do relógio da parede, ele tem intensidade de 101 watts por metro quadrado. Se eu jogar 101 aqui, dividir, fizer a continha, eu vou chegar em 10 decibel, tá? 10 decibéis é o valor dele lá. Aí, isso é um som considerado um som fraco pra gente, ele não incomoda. Aí você vai lá, por exemplo, e olha a diferença da intensidade. Eu aumentei de 102 para 104. Olha lá o nível sonoro, foi para 40 decibéis. Tá vendo? Beleza? É uma conversa meia voz, é o que seria aí mais ou menos o barulho de uma sala de aula quieta, tá? Aí ele pega a avenida, a britadeira, uma danceteria, ótimo palavra, e um avião a jato aqui aterrissando. São valores aí comparativos do que é um som que vai ser incômodo e do que é um som que não vai ser incômodo, e suas intensidades ali em watts por metro quadrado, tá? Então, assim, eu não quero que vocês saibam fazer continha com isso por enquanto, tá? A gente tem que amadurecer mais o conceito de logaritmo para vocês, mas está introduzida essa ideia do que é intensidade sonora. Seguindo, pessoal, a gente tem a ideia de altura. Agora sim, né, falando em altura, em deixar o som mais alto ou o som mais baixo, tá? O que é o som mais alto e o som baixo para a gente? Ele está ligado com a frequência do som. Então, quanto maior a frequência, mais alto esse som tá. Quanto mais baixa a frequência, mais baixo ele, quanto menor a frequência, mais baixo ele está. O que isso significa para a gente, pessoal, na prática? O som baixo, pessoal, ele é o som grave. Tá? Deixa eu até mudar aqui. Vou colocar um wording. Ó, ele é um som mais grave. O som baixo é o som grave, ou o som alto é o som agudo. Tá, então o que significa isso? Deixar o som mais baixo significa eu deixar ele com uma menor frequência. Pode ver, ó, aqui, ó, eu não mexi na intensidade, tá vendo? O tamanho da onda é a mesma, só que ela tá mais achatadinha. O que isso quer dizer mais achatadinha? Ela dá mais oscilações por segundo. Por isso, essa frequência de baixo é maior do que a frequência de cima, né? Lembrando aí que frequência é o número de oscilações num certo intervalo de tempo. Então, a gente está falando de algo que tem uma frequência maior, então ele é mais agudo, portanto ele é mais alto. Então, agora você sabe que, cientificamente falando, quando eu disser som mais alto, eu não estou falando do volume, e sim da frequência, ou seja, ele está ficando mais agudo. Tá? Um exemplo disso, para quem entende, gosta de música, aí, por exemplo, o piano. Né? O piano ele é dividido em oitavas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó de novo, ré, mi, fá, sol, lá, si, e assim por diante. Né? A cada vez que eu passo no dó, pessoal, eu estou dobrando a frequência do som. Tá? O que isso quer dizer? O dó que eu tenho mais à esquerda do teclado do piano, tá? O dó que eu tenho mais à esquerda, ele é um dó mais grave, e o que vai mais para a direita é um dó mais agudo. Isso acontece porque é exatamente sempre o dobro. Então, o primeiro dó tem uma certa frequência, vamos dizer, eu vou chutar aí 100 Hz, o segundo dó vai ter 200, o terceiro vai ter 300, o quarto vai ter 400, assim por diante.
Porque qual que é a ideia da oitava, pessoal? É sempre, né, eu aumentar a frequência do som. Então, você pode reparar que quando o pianista está querendo tocar um som mais grave, ele usa a parte mais à esquerda do piano dele. Quando ele quer tocar uma música mais aguda, ele usa mais à direita, certo? Isso vale para os violões também, por exemplo, que eu tenho cordas mais finas e cordas mais grossas. Isso faz o som mais grave e mais agudo, ou seja, mais baixo e mais alto. Legal? Então, bem importante aí. A última qualidade fisiológica do som é o timbre, tá, pessoal? O que é o timbre? O timbre nada mais é do que algo que depende da fonte, tá? Por exemplo, eu emito um som com uma certa frequência, tá? É uma frequência de, sei lá, 1000 Hz. E aí eu vou lá e peço, por exemplo, para alguma menina da sala, sei lá, a Helena, pronto, emitir um som com a mesma frequência. O som vai sair igual? Não, não vai. Já vou responder que não vai. Por quê, pessoal? Porque eu sou uma fonte sonora, a Helena vai ser outra. Então são duas fontes sonoras diferentes. Elas produzem sons diferentes. Exemplo, a voz do ser humano e o violino que está ali. Eu estou emitindo todos os sons que estão ali, na verdade, diapasão, a flauta, a voz e o violino, todas com a mesma frequência. Mas você pode perceber que a cara da onda que está sendo emitida por ela é diferente, porque a natureza da fonte é diferente, tá? Esse é o formato que vai ser formado a onda, depende da frequência, da fonte, perdão. E se depende da fonte, depende do timbre. Então, cada pessoa tem um timbre, como cada instrumento musical tem um timbre e assim por diante, tá? Então, o timbre basicamente depende da fonte que está emitindo esse determinado som, tá? Então, são esses as três qualidades fisiológicas, tá? Intensidade, altura e timbre. Não confunda uma com a outra. Para a gente quase acabar, falta duas coisinhas a falar de reflexão do som, pessoal, que é um caso à parte aqui para a gente, bem importante, porque a reflexão do som causa um fenômeno que a gente conhece bastante como o eco, tá? O que é o eco? Por que ele acontece, tá? O eco ele funciona, pessoal, para a gente, na verdade, como uma interpretação do nosso cérebro, legal? Reflexão do som acontece a todo tempo. Então eu tô aqui no meu quarto agora, eu emito um som, certo? Esse som vai até a parede, bate e volta até mim. E por que eu não escuto o eco, então, professor? Porque o eco, gente, ele precisa de um tempo mínimo de ida e de volta. Que tempo é esse? É o tempo de 0,1 segundos. Tá? Esse é o tempo muito importante para a gente. Por quê? Porque a partir disso, o nosso cérebro interpreta com um som diferente, de uma fonte diferente. Então, se a pessoa fala, num lugar onde é possível o eco, vai ocorrer o fenômeno, porque o meu cérebro vai interpretar que o A que eu falei é diferente do A que voltou até o meu ouvido. Então, o meu A foi até o lugar, bateu e voltou, tá? Esse ΔT aí de 0,1 segundos, ele está diretamente ligado a uma distância. Por quê, pessoal? Se eu usar V igual a ΔS, ΔT, certo? Lá da frentezinha do Matheus. E eu vou fazer o quê? Ó, a velocidade do som é 340 metros por segundo. Distância que ele vai percorrer em 0,1 segundos. Opa, 0. Pessoal, se você fizer essa continha aqui, você vai chegar em 34 metros. O que é esse 34 metros? É a distância que o som tem que demorar para ir e voltar até o meu ouvido. Então ele anda um total aqui de 34, ou seja, eu preciso de uma distância mínima aqui de 17 metros, tá? Para que o som vá, bate e volta, ou seja, andando 34 metros no total, para que eu perceba o que a gente chama de eco, legal? Então, eco é isso. E o que é a tal da reverberação que está ali embaixo do eco? É a mesma ideia, funciona da mesma forma. Só que o tempo ele é um pouquinho menor do que 0,1 segundos. Então, em vez de eu estar e daí né? Você escuta separadinho, eu falo e eu continuo assim. Ele faz certo? Então o teu som ele vai ficando contínuo, você não percebe uma diferença clara entre, mas você consegue entender que tem onda a mais chegando do que a que você emitiu, entendeu? Então essa que é a ideia entre eco e reverberação, são interpretações aí no nosso cérebro. Para a gente fechar, pessoal, quero falar a respeito do efeito Doppler, tá? O efeito Doppler, gente, nada mais é
do que o efeito da ambulância, que você já com certeza escutou, se não da ambulância, de um carro de polícia, do qual você estava fugindo, delinquente, ou de carros de corrida, se você já assistiu uma corrida de Fórmula 1 aí na TV e tal, que você escuta o quê? Você escuta a ambulância, por exemplo. Ele vem bem agudo, o som fica igual o som normal e depois ele fica mais grave, né? O que acontece? Por que isso acontece? Né? Qual que é a ideia do efeito Doppler, gente? Isso acontece porque a fonte que está andando, tá? Ela tem uma velocidade relativa a quem está escutando, legal? Isso gera um efeito que é um achatamento das ondas. Então, por exemplo, ali no desenho que a gente tem aqui, a gente tem um cara no qual a ambulância está se aproximando. Como ela está se aproximando, além dela ela emite um som e ela vai constantemente emitindo, e como ela está andando, ela acaba achatando aquelas frentes de onda, porque ela empurra para frente, né? Naquela determinada onda. Então ela emite aqui, daí ela emite aqui já. Legal? Então ocorre um achatamento. Quando ocorre esse achatamento, há uma percepção de aumento de frequência aqui, ó. Então, quando há uma aproximação da fonte e do observador, a gente tem uma frequência alta, uma frequência maior do que o normal. Já quando há um afastamento, tá vendo que as frentes de onda ficam mais afastadinhas ali da outra? Ou seja, quando a fonte está se afastando do observador, a gente enxerga uma frequência mais baixa, tá? Tá, e como é que isso funciona? Pessoal, a gente utiliza essa equaçãozinha aqui, ó. Eu não costumo usar F', eu costumo usar FAP e FR. O que é cada coisa aqui? Vamos lá. Essa formulinha feia, ela é para que você calcule a frequência aparente que está tendo o nosso móvel, tá? Então, como assim? Frequência aparente, pessoal, nada mais é do que a frequência que você vai perceber, tá? A ambulância, ela emite uma frequência real, que é esse FR que está aqui. Então, esse cara é algo constante emitido pela fonte, tá? Esse valor é alterado se ela está se aproximando ou se ela está se afastando de mim. Por isso, aparente, AP de aparente, legal? E aí, o que é esse negócio que está aqui? É em relação à velocidade relativa. Então, esse V aqui, pessoal, é a velocidade do som, tá? Mais ou menos a velocidade do observador. Vou colocar um B e um S aqui para você não esquecer. Isso aqui também é a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Professor, quando que eu uso mais? Quando que eu uso menos? Você vai decorar da seguinte maneira, pessoal. Aqui, vamos mudar a cor para ficar mais claro, tá? Quando eu falo em aproximação, está se aproximando, pessoal, certo? Então, assim, tem uma relação de sentidos ali, só que vai ficar meio complicado de eu explicar para vocês agora. Então, dá para você meio que decorar dessa maneira, tá? Que daí fica um pouco mais fácil. Porque tem uma relação de referencial no sentido observador-fonte, tá? Então, quando estamos se aproximando, legal? Esse fica positivo, esse fica negativo. Quando eles estão se afastando, pessoal, afastamento aqui, aí é o contrário, né? Esse fica negativo e este fica positivo, legal? Então, tenta mais ou menos pensar dessa maneira que vai facilitar aí, vai te ajudar a resolver aí praticamente todos os exercícios, certo? Pessoal, então a gente termina por aqui, certo? Foi uma aula bem corrida, provavelmente vai ficar meio longa, eu não marquei o tempo, mas provavelmente ela vai ficar meio longa. Ela foi super corrida e tem um motivo para isso, tá? A gente precisa terminar a apostila de vocês logo, porque vocês já estão recebendo a segunda apostila. E querendo ou não, a gente está tendo que dar 2 conteúdos, 2 frentes de física, então o tempo acaba ficando um pouco mais escasso. A gente só tem 3 horinhas de aula por semana, aí tem os exercícios que a gente resolve e tudo mais, então fica meio corrido. Mas fica aí então essa videoaulinha para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? E qualquer coisa, chama nós aí para qualquer dúvida. Gente, beijo, um abraço, falou!